Gênesis 22, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento e levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus já havia lhe indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe e disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E a caminho, os 2 juntos, Isaque perguntou a seu pai Abraão, dizendo: Meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Vamos pedir a Deus por essa palavra. Pai, suplicamos a Deus que o Senhor venha nos visitar e nos abençoar, ó Pai, com poder através da instrução que vem pela Tua bendita palavra. Fale ao nosso coração. Tome, Senhor, cada um dos Teus filhos nesse momento em seus lares, aqueles que estão aqui na igreja, Senhor, trabalhando como obreiros de maneira incessante, que nós possamos ser ministrados, ó Deus, que nós possamos ser alinhados com o Teu propósito e que nós possamos viver cada uma das Tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bem, Ale, arruma um pouco de água para mim, por favor. Não está fácil, são dias difíceis, e eu confesso para você que não está fácil nem mesmo ser um servo de Deus nesse tempo. As coisas são complicadas e nós estamos num momento muito importante de marcarmos a nossa história através de atos de fé. Eu estava conversando com pastores, amigos, companheiros, e nós chegamos a uma conclusão de que é um tempo muito difícil de se liderar, de manifestar liderança, porque as provações castigam a nossa vida e é inevitável com que toda essa pandemia, esse caos, também venha castigar o rebanho e a igreja que o Senhor confiou em nossas mãos para pastorearmos. Diante disso, um obreiro não pode permitir com que falta ali uma palavra, uma instrução e um conselho. Porém, pregar a palavra que não faz efeito em mim não tem sentido. Pregar a palavra que não muda a minha história não tem sentido. Pregar a palavra que não alimenta a minha vida espiritual não tem sentido algum. Então, para que um líder, um pastor, um obreiro, ele possa ministrar, ele precisa estar sendo ministrado por Deus. E eu queria olhar para esse texto com você hoje, nessa noite, para trazer uma palavra ao seu coração com o título: Quem não está convencido não consegue convencer ninguém. Gênesis capítulo 21, no seu encerramento, a Bíblia vai mostrar que Abraão, ele está diante de Abimeleque, diante de uma discussão entre filisteus, entre pessoas que estavam guerreando por causa de um poço de água. Ele consegue firmar um acordo com Abimeleque, e diante desse acordo a Bíblia vai mostrar que
o lugar, a terra que ele está presente vai ser conhecida como Berseba, porque Berseba se tornou um lugar de aliança. Neste lugar Abraão invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e ele morou naquela terra por longo tempo. Quando a Bíblia diz que Abraão está morando naquela terra por longo tempo, a Bíblia não está apontando nenhum momento de caos, nenhum momento de guerra. Pelo contrário, aparentemente olhamos e entendemos que a vida de Abraão alcançou um estado de paz, alcançou um estado de promessas. Abraão agora é um homem realizado, rico, próspero e com aquilo que ele mais ansiava e desejava se manifestando em sua vida, que era a condição dele ter um herdeiro para dar continuidade a tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Eu fico feliz com esse texto porque nós vemos que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. Nenhuma promessa de Deus é tão grande para nós que se torna impossível de ser vivida. Pelo contrário, nós percebemos que tudo aquilo que sai da boca do Senhor, o Senhor é poderoso para fazer, independente se nós entendermos isso ou não. Deus opera, Ele prometeu, Ele é fiel. E nós vemos que agora a vida de Abraão, ela desfruta de um período de paz, de prosperidade, de crescimento e de promessa cumprida. E Gênesis capítulo 22 começa da seguinte maneira: passado algum tempo, Abraão viveu um tempo de prosperidade, de bênção, de paz em sua vida, mas passou-se esse tempo no lugar em que ele fez aliança com homens, que foi conhecido como Berseba, um lugar de paz. A Bíblia vai mostrar que agora Deus está colocando Abraão à prova, e eu não consigo ver ninguém entrar numa prova de Deus sem Deus falar com essa pessoa. Deus chama Abraão pelo nome, Deus chama Abraão e fala: olha, eu tenho algo para você fazer, eu tenho um propósito para você realizar, eu quero que você tome o seu filho. Eu imagino o que é enfrentar inimigos, adversários, problemas, crises, escassez, mas eu não consigo ter ideia do que é ter que tomar um filho para sacrificá-lo em holocausto. A palavra holocausto, ela vai dizer que o sacrifício deveria ser totalmente queimado. E o que Deus está dizendo, Carlos, para Abraão nesse momento é: eu quero que você pegue o seu filho, que você suba ao monte Moriá com ele, que você pode ali sacrificá-lo para a glória do meu nome. Mas não é qualquer pessoa, não é um estranho, não é um qualquer, é alguém a quem você ama. E eu imagino o desafio de Abraão nesse momento de ter que pegar o seu filho, aquilo que ele ama, e ter que oferecer a Deus aquilo que um dia ele esperou como promessa. Perceba que para tirar a paz de Abraão não soprou um vento maligno. Para tirar a paz de Abraão não se manifestou uma fúria do adversário, mas foi o próprio Deus que se levanta para dizer: eu vou colocar esse homem à prova, porém eu vou mostrar que eu estou presente na vida dele. Porém eu vou mostrar que eu estou ao lado dele. Só que eu quero ver até esse homem, aonde ele é capaz de ir, o que ele é capaz de fazer em meu nome. E aí eu paro para pensar nessa história e olhar para a minha vida. Quando é que eu teria coragem? Quando é que eu me levantaria para poder cumprir algo tão doloroso, porém tão grandioso aos olhos do Senhor? Porque não me estranha o fato de Deus chamar Abraão nesse tempo de paz para esse propósito e voto tão grande, porque Abraão está num lugar que recebeu o nome de Berseba por causa de alianças que foi feita entre Abraão e Abimeleque. E às vezes nós somos capazes de cumprir alianças com homens, mas será que Deus não se levanta de vez em quando do seu trono para experimentar a aliança que nós temos com Ele?
Porque quando nós fazemos uma aliança no casamento, nós esperamos fidelidade. Quando nós fazemos uma aliança profissional, nós esperamos fidelidade. Quando nós fazemos uma aliança congregacional, ministerial, nós estamos esperando fidelidade. E esse homem chamado Abraão, ele tem uma aliança com Deus, e a aliança com homens ele tem honrado. E agora Deus está chamando ele talvez para a situação mais difícil de sua vida. E eu não consigo olhar para mim neste momento da vida de Abraão e me encaixar nessa história, porque eu não teria capacidade de pegar o meu filho para sacrificá-lo. Eu não subiria com meu filho ao monte para colocar sobre ele um cutelo e parti-lo ao meio e queimá-lo em fogo em nome do Senhor. Deus é específico no seu pedido em dizer: eu quero que você tome aquilo que você ama, que você possa levar com você em sacrifício a mim, aquilo que enche o teu coração de alegria. E isso me trouxe, me constrangeu hoje pela manhã e por tarde quando eu lia esse texto. Eu estou sendo provado por Deus, eu estou sendo colocado à prova, e Deus está exigindo algo que é difícil de se fazer. Eu não teria essa coragem. Porém, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai se levantar, e não é daqui a 1 ano, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 1 década, não é daqui a 6 meses, mas Deus fala com ele em um dia. E justamente na manhã do dia seguinte, ele se levanta para cumprir propósito. É difícil, mas ele não perde tempo. É complicado, mas ele não tem dúvidas. Dói até de pensar, eu imagino de presenciar, mas só de pensar já dói. E preste atenção naquilo que a Bíblia diz. Na manhã seguinte, Abraão se levanta para realizar aquilo que Deus pediu. Eu digo para você, olhando para esse texto, que toda provação divina a nós tem suas exigências. Toda dificuldade que Deus nos coloca tem suas exigências. A pergunta que me constrange é: quando eu me levantarei para cumprir aquilo que Deus tem exigido de mim? Quanto tempo eu vou esperar? Quanto tempo vai durar o pedido de Deus sem resposta? Quanto tempo vai durar o clamor de Deus sem eu ter nenhum tipo de iniciativa? Quanto tempo eu vou demorar para pensar se eu realizo aquilo que Deus está pedindo ou não? Abraão é um exemplo de fé, todo mundo sabe disso. Mas Abraão também é um exemplo de obediência. E eu digo para você que está ouvindo essa palavra: quando Deus pedir algo a você, não tarde em fazê-lo. Quando Deus exigir algo de você, não demore em realizá-lo. Por mais louca que pareça a proposta de Deus, se levante e faça. E a Bíblia vai dizer que Abraão se levanta, pega 2 servos, pega seu filho, pega madeira e pega ali o punhal para poder fazer o sacrifício. E ele parte em direção ao lugar determinado por Deus. O Monte Moriá é o destino. Deus está no alto daquele monte, esperando o seu servo chegar com o sacrifício. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho vem o primeiro ato de uma pessoa que está convencida daquilo que Deus tem na sua vida. Abraão entende que 2 servos não têm que ir até o alto do monte. E ele vai virar para seus funcionários e ele vai dizer: até aqui vocês caminham comigo, a partir daqui é eu e meu filho. Mas eu quero deixar algo bem claro para vocês. Eu vou subir o monte com meu filho. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Mas dentro de pouco tempo nós 2 estaremos aqui de volta para encontrar vocês 2 e voltarmos para casa. Abraão está convencido de que aquilo que Deus exige não será tomado de suas mãos. E ele tem uma palavra para dizer: me espere aqui, que eu e meu filho subiremos, mas já voltaremos. Confia em Deus de todo o teu coração. Não se estribe em seu próprio entendimento.
Aquele que te levantou, Ele é poderoso para te guardar. Ainda que Ele experimente os limites da sua vida, Ele sabe até onde você pode chegar. E a Bíblia mostra que Abraão continua a sua caminhada de fé. E antes de chegar no alto do monte, seu filho Isaque vai falar: pai, eu estou acostumado a ver o Senhor sacrificar. São 25 anos que eu ando contigo e tenho visto tudo aquilo que o Senhor tem feito para servir a Deus. Mas tem algo estranho, pai, hoje neste dia. Aquilo que nós estamos acostumados a fazer, pai, não está se manifestando. As atitudes que nós tomamos, pai, não estão normais. As coisas que nós trazemos para o sacrifício, está faltando alguma coisa. Eu vejo aqui a lenha, eu vejo que o fogo está aqui, o punhal está nas tuas mãos. Mas, pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E eu queria que você imaginasse como é difícil convencer alguém que vai ter sacrifício sem cordeiro. Porque subir no alto do monte para depois ter que arrumar um animal é tempo perdido. E a pergunta de Isaque vai mostrar de alguém que não quer descer depois do alto do monte para conseguir um sacrifício. De alguém que não quer dar viagem perdida, de alguém que não quer voltar atrás para resolver aquilo que podia ter feito antes. Porém, a resposta de Abraão para Isaque é: olha, meu filho, fique tranquilo. Deus exigiu um sacrifício, Ele já pediu o cordeiro. Nós vamos subir com aquilo que temos. Mas uma coisa eu te garanto: ainda que a nossa mão esteja vazia de cordeiro, o nosso coração está cheio de confiança. E Deus vai proporcionar para si o cordeiro para esse holocausto. Nós vamos subir, nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos bendizer. E o cordeiro quem vai entregar é Deus. Pare para enxergar qual é a situação de Isaque, a entender: meu pai está ficando doido, meu pai está ficando esvanecido, meu pai está ficando perdido, perdeu o juízo. Mas a Bíblia vai dizer que Isaque começa a caminhar com o seu pai, mesmo sem ter cordeiro na mão. Abraão é uma pessoa que está convencida do poder de Deus. Abraão é alguém que sabe o que Deus pode fazer. Abraão é alguém que entende os propósitos do Senhor, e ele sabe que aquilo que Deus entregou em suas mãos não será retirado sem propósito. Porque Deus um dia disse que Isaque era filho de promessa, a continuidade de sua vida, aquele que faria com que a geração de Abraão se tornasse grande e responsável por povoar toda a terra. A descendência de Abraão se manifestaria a partir de Isaque, para que a promessa de Deus através de Cristo pudesse se manifestar. Abraão está convicto de que Deus está pedindo, mas Deus não vai levar aquilo que me pede. Deus está pedindo, mas Deus não vai levar aquilo que Ele pede para mim nesse momento. Deus só quer ver até onde eu vou. E a minha palavra para você hoje, nessa noite, é: até onde a tua fé pode te levar. Porque eu comecei essa ministração dizendo que os tempos são difíceis, até mesmo para pastores pregar a palavra de Deus, para obreiros manterem reunidos seus rebanhos. Porque rebanho de Deus não é mantido apenas por ir com a cara um do outro, ter comunhão um com o outro, gostar ou ter algum tipo de vínculo de amizade. Não, o rebanho de Deus é mantido por palavra que vem do céu. E quando nós olhamos para o céu nesse momento, parece que o céu está em silêncio, a terra está um caos. Igrejas estão com a porta fechada, empresas estão fechando suas portas, a doença está matando um número exagerado de pessoas nesse momento, e nós olhamos para o céu está em silêncio. Mas eu queria dizer para você: o céu também estava em silêncio enquanto Abraão subia aquele monte. Deus apenas deu a ordem para ele subir, Deus apenas deu a ordem para ele levar Isaque.
mas ele tem confiança de que a palavra e a promessa de Deus não vai cair por terra. E eu afirmo para você, o tempo pode ser de crise, o tempo pode ser de caos, de dor, mas a igreja de Cristo ainda tem uma palavra sobre a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão. O céu pode estar até em silêncio agora nesse momento, mas aquilo que Deus já falou para a igreja é suficiente para a igreja continuar a sua caminhada. É suficiente para a igreja continuar a sua jornada. É suficiente para a igreja continuar triunfante, vencedora, capaz de realizar as obras do Senhor. E talvez você, dentro da sua casa, tenha ouvido a mesma pergunta que o salmista um dia ouviu: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Senhor? Aonde está aquele que você creu, que você entregou a sua vida? Talvez é você que esteja ouvindo isso dentro da sua casa hoje, do seu marido incrédulo que não se converteu ainda, do seu filho que sai para o baile e não respeita nem a sua idade, correndo o risco de ser contaminado. Essas pessoas estão perguntando para o servo de Deus: aonde está o teu Deus? Onde está o teu Senhor nesse momento? Porém, o que eu queria dizer para você é: Deus não precisa falar algo novo para te convencer. Deus não precisa trazer uma novidade para você crer nele ou confiar na sua palavra. Tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já operou, todas as obras que Deus já realizou, são suficientes para nós entendermos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa igreja, que a nossa família será salva para a glória de Deus. Diante dessa adversidade, Isaac, ele vai seguir a sua caminhada. E todos nós sabemos que quando chega no alto daquele monte, mesmo Isaac estando sobre o altar, mesmo ele estando deitado sobre a lenha, e mesmo com Abraão estando com aquele punhal nas mãos, o Senhor entrou com providência, aleluia, e fez conforme a fé de Abraão acreditava naquele momento. Ei, as circunstâncias podem ser adversas aos teus olhos, mas se o teu coração estiver cheio de fé, Deus vai entrar com providência e fazer uma obra na tua vida. Eu quero profetizar hoje, nessa noite, em nome de Cristo, de que Deus vai operar da maneira que você crer na promessa que Ele fez sobre a sua vida. Levante tua mão nessa noite e adore o nome de Jesus Cristo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isaac subiu, Deus proveu o cordeiro, os dois juntos adoraram o nome do Senhor, e eles desceram aquele monte para encontrar os servos e se cumprir da maneira que Abraão disse àqueles homens. Abra tua boca nesse momento para profetizar na sua casa. Abra sua boca nesse momento para repreender essa crise, porque justo não mendiga o pão, sua descendência não passa fome. Abra sua boca nesse momento para repreender toda enfermidade, toda doença contra o seu lar, todo laço de morte contra a sua família, todo cativeiro de vícios contra os teus filhos, contra o teu marido. Abra a tua boca nesse momento, porque eu vejo Deus fazer da maneira que Abraão disse. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Eu vejo Deus fazer da maneira que Abraão disse. E se você tiver fé, você vai abrir a sua boca e Deus vai fazer da maneira que cada uma dessas palavras saírem dos teus lábios, porque Deus é poderoso para operar através da tua fé, para manifestar poder através da tua fé, para fazer com que coisas grandiosas aconteçam através da tua fé. Aleluia! Creia naquilo que Deus está fazendo. Uma segunda passagem que Deus colocou no meu coração na tarde de hoje foi quando o menino Davi chega diante daquele exército para poder combater, pelejar, lutar em nome do Senhor. Se tem uma coisa que é difícil de entender naquele momento, não a coragem que Davi manifestou, porque quem já enfrentou o urso ou o leão tem coragem sim para enfrentar o gigante. O gigante não é desafio para quem já enfrentou o urso ou o leão, mas o que me chama a atenção é como é que aqueles soldados permitiram com que aquele menino fosse à batalha.
porque a vida de todos eles estava em risco. Todo o exército de Israel olhava para aquela situação e falava: eu não vou lutar, porque pode perecer a minha família e a sua. Eu não vou pelejar, porque pode sofrer meus filhos e os teus. Eu não vou encarar essa luta, por causa que essa adversidade, ela é muito grande para mim, e eu não quero carregar a culpa de toda a nação de Israel sofrer. Porém, quando Davi diz: eu vou lutar, a gente não vê nenhum daqueles soldados dizendo para ele: você não vai. Pelo contrário, nós vemos que até mesmo uma armadura é tentada dar a ele, para que ele pudesse vesti-la para enfrentar aquele desafio. E por que que isso me chama a atenção? É porque Davi é uma pessoa que está convencida de que, ainda que as adversidades sejam grandes, ainda que os montes ao seu redor o oprimem, quando ele eleva os olhos para o monte, ele sabe que o seu socorro vem de Deus. E ele entende naquele momento que não tem gigante, que não tem mar, que não tem muralha, que não tem impedimento, que não tem nada que seja capaz de fazer com que ele não vença em nome do Senhor. As pessoas permitem Davi ir à luta, porque Davi está convencido de que a vitória no nome do Senhor é garantida. Receba isso aí na tua casa em nome de Jesus. Para aqueles que perguntam: aonde está o teu Deus? Você vai se levantar para vencer e tributar cada uma das tuas vitórias em glória ao nome de Jesus Cristo. Não pense que convencer pessoas é fácil. Eu estou aqui com um grupo de 6 irmãos reunidos aqui para fazer todo esse trabalho, para essa palavra chegar até o seu coração. Eu confesso que quando o culto começou, eu dobrei os meus joelhos e fui pedir a Deus pelas portas dessa igreja. Não para que elas permanecessem abertas, mas para que a igreja do Senhor pudesse. Temos palavra para pregar, mas esse não é o tempo mais difícil da minha vida. Eu já enfrentei coisas piores do que essa: tempestades, furacões, ventos que quase perdi a minha vida. E essa crise, eu confesso para você, ela não é capaz de impedir com que eu leve uma palavra de esperança e fé ao teu coração. Eu continuo acreditando que Deus é poderoso para dar a vitória. Eu continuo acreditando que o Senhor Jesus é grande para preservar a sua igreja. E no nome do Senhor Jesus, a igreja de Cristo estará guardada para a glória do Cordeiro de Deus. A igreja de Cristo estará protegida para a glória do Cordeiro de Deus. Porque o Senhor não pede com que nós venhamos a entrar em nenhum tipo de barco e navegar em nenhum tipo de mar, se Ele não estiver no controle de todas as coisas. E numa dessas travessias de mar, o vento começa a chacoalhar bem forte. A adversidade pega os discípulos no meio do caminho. As ondas estão grandes a ponto de assustar e fazer com que eles pensem com que o barco vai rachar ao meio. Porém, no meio da madrugada, a Bíblia vai dizer, guarde bem isso no seu coração, que aquilo que oprimia os discípulos no barco está sendo pisado pelo Cordeiro de Deus. Aleluia! O vento forte que oprimia os discípulos no barco está sendo pisado pelo Cordeiro de Deus. E eu te afirmo nesse momento, os teus olhos verão Jesus pisar sobre essa crise, Jesus pisar sobre esse vírus e tudo aquilo que estava nos causando medo. Nós veremos o Senhor triunfar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que quando eles pensaram que Jesus era até mesmo uma assombração, um fantasma, um dos discípulos se volta para ele e diz: se tu és mesmo Jesus, me mande ir andar e ter contigo sobre as águas. E a Bíblia vai dizer, Rafael, que naquele mesmo momento Jesus vira para Pedro. Eu imagino Jesus com um sorriso no rosto nessa hora: você pode vir, você pode andar sobre as águas. E tomado por um impulso de coragem, a Bíblia vai dizer que Pedro começa a dar os primeiros passos ao descer daquele barco sobre as águas. Pastor, por que Pedro conseguiu andar sobre as águas? É porque Jesus estava convencido de que a mesma vitória que ele tem, a sua igreja também terá para a glória do seu nome. Pedro começa a andar
triunfar, vencer. E a hora que ele tira o seu coração daquilo que Jesus pensa, daquilo que Jesus diz, a gente vê que Pedro começa a afundar. Mas nesse mesmo momento, Jesus estende a sua mão e, num ímpeto de socorrer, tira Pedro de um naufrágio e coloca ele dentro daquele barco e acalma a tempestade. Todos estão espantados, assustados, perdidos, e o pensamento que está sobre a vida deles nesse momento é: quem é este que é capaz de ordenar a tempestade ao vento que eles cessem? Quem é este que é capaz de colocar ordem diante do mar para que toda a adversidade venha a cessar? Eu não sei você, qual é o limite da tua fé? Eu não sei qual é a provação que você, como crente, está passando. E eu queria te falar em nome de Jesus. Eu não queria que você procurasse uma ação inimiga nesse tempo da sua vida. Eu queria que você compreendesse qual é a exigência de Deus para esse tempo em sua vida. Porque quando a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, a Bíblia também está dizendo que houve uma exigência para esse tempo. E eu sei que nós não estamos nessa luta para morrer. Nós não estamos enfrentando essas adversidades para perecer. A nossa igreja, ela está aqui sem pessoas, mas nossa igreja, ela está junta, reunida. A nossa igreja está aqui representada por cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas representam a sua família, que será liberta, que será transformada, que será gerada. Eu vejo filhos na presença do Senhor, eu vejo crianças nascendo na presença de Deus, eu vejo casamentos sendo feitos para a glória do Senhor, eu vejo uma geração que vem para servir a Deus com poder e com autoridade sobre a face da terra. Eu só preciso entender nesse momento o que é que Deus quer de mim, o que Deus está me pedindo para essa hora. Qual é a exigência que Deus está fazendo para o seu povo? E eu já falei sobre isso aqui a semana passada. Todo tipo de movimento que a gente vê no mundo de hoje, esse movimento está unido. Eles se fortalecem a cada dia. Eles lutam bravamente pelos seus ideais. E a única coisa que eu consigo compreender que Deus exige dos seus escolhidos nesse tempo é unidade, é união, é estarmos juntos para a glória do seu nome. Nós não compreendemos ainda o texto de Crônicas que diz: se o meu povo, não é um, não é dois, não é três, não é um ministério, não é dois ministérios, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se unir, se humilhar, se converter e começar a clamar, eu ouvirei dos céus. Eu quero te convencer disso aqui hoje, nessa noite, de que o Senhor está esperando a voz da igreja chegar ao trono da graça. O Senhor não está esperando a voz de crentes isolados, divididos, separados, mas Deus está esperando a união da noiva. Deus está esperando a união, a consolidação do corpo, aonde as ganâncias cairão por terra, aonde os ideais humanos e gananciosos serão destruídos pelo poder, e um povo triunfante, verdadeiro, capaz, um povo aonde a promessa de Deus se cumpre, se levantar sobre este país chamado Brasil, para poder fazer a diferença nessa nação. O meu milagre não vai vir da mão de nenhum presidente, o meu milagre não vai vir da mão de nenhum governador, o meu milagre não vai vir da mão de nenhum médico, mas o meu milagre vai vir das mãos de um Deus todo-poderoso, que promete, que faz, que promete, que opera, que promete, que abre, que cura, que glorifica o nome dele através de coisas impossíveis. Esse é o tempo da gente se unir. E seria muito fácil para mim pedir para você orar pela sua casa,
para você clamar pelos teus filhos, pelo teu casamento. Mas eu queria pedir nessa hora que você pudesse fechar os seus olhos e você orar pela igreja de Cristo.